Podcast. Podcast Mão 89 na área com um time completo e já dou meu olá para o grande Teleco, que não estava no último, mas está presente neste 89. Tudo bem, Teleco? Tô na área, meu mestre. Boa noite a todos. Rodrigo Vessone também está por aí. Tudo tranquilo, Vessa? Tudo bem? Acompanhando rodada a rodada, Vitor Guedes sendo calado, primeiro por Romero e agora por Rodriguinho. E aí, Vitor Guedes, tudo tranquilo? Rodriguinho marcou um golaço de craque contra a Chapecoense, Vitão. Marcou um belo gol de canhota, enfim. Agora, o Vessone ele vai trocando de jogador, né? Tô esperando ele defender o André. Ele desistiu do André, cada semana ele adota um novo jogador. O André está machucado, ele está para voltar para fazer o mesmo com você. Tá. Em agosto, setembro, ele chegou em janeiro. Enfim, o Corinthians está bem na rodada, o Rodriguinho jogou muito bem. O Wendel jogou muito bem, na minha opinião. O Balbuena, para mim, teve uma atuação muito boa. O Corinthians vai bem e tem 2 jogos em casa como favorito para fazer uma boa... virar ali realmente brigando pelo primeiro lugar. Aliás, para mim, os 3 melhores jogadores do Corinthians no Brasileiro, é óbvio que os caras da frente são os que aparecem nos gols e resolvem, mas para mim são os 2 laterais e o Bruno Henrique. Concordo plenamente. Bruno Henrique, Wendel e Fagner, para mim, os 3 melhores do Campeonato Brasileiro do Corinthians. E para você, Teleco? Eu acho o Bruno Henrique o melhor do Campeonato Brasileiro, Fagner o melhor jogador do ano, considerando todas as competições, e o Wendel tá indo muito bem também. E aí, Vitão? Eu não citei o Bruno Henrique, mas foi bem novamente, sim. O Fagner eu acho que deu uma caída nos últimos jogos, principalmente contra o Flamengo, ele foi muito mal. Ontem deu uma recuperada, ontem que eu digo domingo, fez um passe pro segundo gol, mas tá jogando menos do que estava jogando no começo do ano, Fagner, né? Ainda é um destaque na média, mas deu uma caída de rendimento. Não sei se é essa projeção que ele vai para dar uma deslumbrada, mas deu uma caída. O Wendel, compensação, subiu de produção e o Bruno Henrique subiu também. Eu tenho dúvida como vai ser quando o Elias voltar, quando o Christian tiver condição, porque com o Cristóvão, o Bruno Henrique jogou sempre de primeiro ali. Tenho dúvidas se com o Tite ele tinha ido para segundo homem, né? Como que o Cristóvão vai armar esse time. Pelo que o Cristóvão tem feito, o Christian volta na reserva. É isso, acho que a tendência é essa. Christian volta na reserva e o Elias volta no lugar do Rodriguinho, porque não dá para deixar um cara que tem 40 gols pelo Corinthians fora no banco de reservas. Agora, uma coisa, já que o Vessone faz o papel de bom moço, sempre tudo é bom, Romero não, Cristiano Ronaldo e tal, meu papel, que é o papel de vilão, lamentável, mais uma vez a atuação de Luciano, ridícula, e eu não vi pela televisão o jogo não vi essa cena, mas eu vi relatos de colegas repórteres, não sei se o Belo viu essa cena, que ele fez biquinho ainda ao sair do jogo, uma atuação ridícula do Luciano, e ele ficou bravinho, é isso? Eu não tava lá, eu também vi o jogo pela televisão e ouvi dizer também, o pessoal que tava lá falou que o Luciano deu um chute ou deu um soco, sei lá, alguma coisa assim, deu uma reclamada quando saiu de campo, e o Cristóvão até falou sobre isso na entrevista para os colegas que estavam em Chapecó, dizendo que ia resolver internamente, enfim, que aconteceu. Agora eu não vi, não posso julgar também o que aconteceu lá. E avisando uma semana antes, não é por esse episódio, é pelo que ele vem jogando, e avisando uma semana antes, hein? Eu acho que o Luciano sai do time e o André, que está recuperado, volta contra o São Paulo. Eu tô com esse pressentimento. O Luciano tá muito mal, né? Tá muito mal. Fez um gol e voltou a jogar mal, né, Vessone? Isso, então acho que pela sequência ruim, são 5, 6 jogos muito ruins, um gol, enfim. Eu acho que a tendência é ele sair do time e o André voltar, porque o Cristóvão gosta muito do André. Eu acho que concordo com o Vessone, o Elias volta como titular no lugar do Rodriguinho. Não tem como deixar o Elias no banco, o cara é titular da seleção brasileira, pô. Não tem como o Elias pegar banco do Rodriguinho, apesar do Rodriguinho ter feito esse golaço. Tá bem pra Rodriguinho, né? Tá bem pro nível do Rodriguinho, que me entendam bem. Acho que o Christian virou reserva, perdeu a vez, perdeu o trem.
o Bruno Henrique pegou o lugar e, como o Vessone disse, é o melhor jogador do Corinthians no campeonato. Não tem como tirar o Bruno Henrique na função de primeiro volante, exatamente na função que ele está. Acho que o André entra no lugar do Luciano também por pura inoperância do Luciano, porque se fosse seguir os padrões do Cristóvão, o André voltaria na reserva. Mas do jeito que o Luciano está jogando, acho que qualquer um, acho que se tivesse um moleque da base ali, entraria como titular. Enfim, eu acho que essas vão ser as mudanças no time para as próximas rodadas. O Luciano não fez nada para ficar na equipe, nem o André para voltar, né, antes de se machucar. Hoje, há 808 anos, a gente precisa contratar um centroavante, que se juntar os dois não dá nenhum. Eu tentaria ali, se fosse o caso, o Luca, não sei, que também não é a posição dele, mas tanto o André quanto o Luciano não dá, né? Um não resolve o problema do outro, né? O André foi uma contratação patética do Corinthians, um jogador fraquíssimo, não tem a menor condição de jogar no Corinthians. É um jogador fraco, enfim. E o Luciano teve uma boa fase pré-Wagner Love ali, né? Que durou até ele se contundir de 4 jogos. Mas era um jogador de grupo, pelo menos. Agora tá criando casos de biquinho também. O Luciano nunca foi jogador de grupo, Vitão. Nunca foi jogador de grupo. Ele sempre teve uma personalidade difícil nos bons e nos maus momentos. Mas com esse futebol não dá para ele ser assim, né? Agora o Corinthians precisa realmente, a posição mais carente é a de atacante. Isso é uma coisa bastante clara. O Corinthians precisa de um centroavante, alguém que faça gol, porque o mesmo Romero que melhorou, ele melhora quando atua pelo lado do campo, né? E o Corinthians tem muitas opções pelo lado. Tem o Marlone, que tá esperando sua vez, vários esperando a vez, mas ali para fazer um 9 realmente é bastante complicado. Enfim, não sei se o Luca, acho que é a menos ruim a hipótese ali, mas é bastante complicado. Eu não sei se o André volta domingo, não me parece ser o estilo do Cristóvão. Mas o Corinthians precisa urgentemente de alguém para jogar ali. O Vitão brinca aí dessa situação do André, mas agora falando mais sério, eu acho que tem que esperar um pouco, porque nessa mesma época do ano, o Wagner Love também não era ninguém. O Wagner foi desabrochar no ano ali praticamente no retorno. Não fez um Paulista bom, o começo do Brasileiro também não foi bom e foi desabrochar no retorno do Brasileiro. Então, o Wagner Love é melhor. Ele corria, não, além de tudo, ele corria, participava, fazia outras funções, né? A torcida tem mais paciência com isso. E outra, o Wagner, mesmo na fase, todo mundo sabe que é mais jogador do que o André. E além disso, ele corria, fazia outras coisas, enfim, não era a função dele, mas ele mostrava vontade de melhorar. O André, aquela indolência, aquela coisa de balada, de cachaça, não tem, enfim, é bola cantada, né? Enfim. E essa ajuda toda do Love, etc., que eu, inclusive, alertei Vitor Guedes sobre isso e tomei muitas broncas, que isso não adiantava, que isso era para volante. Não, ele perdeu a posição do Luciano por quê? Porque eu falava no podcast Mão porque ele não estava jogando nada, Vessone. Ele perdeu a posição pro Luciano porque eu criticava ele aqui no podcast Mão, eu mando alguma coisa lá, ou porque ele não estava jogando absolutamente nada e o Luciano teve a chance dele e voltou só a jogar porque o Luciano se machucou. Isso não aconteceu? Então? Aconteceu, eu só tô lembrando de que o Wagner nunca deixou de fazer essa ajuda que você está dizendo que era importante mesmo, e que o torcedor reconhecia. O Luciano e o André vai ter que aprender a fazer isso se quiser, pelo menos nos dias que ele não fizer gol, porque nesse momento, por exemplo, se eu não me engano, ele está com o mesmo número de gols ou até mais do que o Wagner Love nesse mesmo período do ano. Então eu acho que é algo para esperar. Só acho que não dá para cravar que o André não tem mais condição, etc., porque eu acho que ele ainda pode vingar. E tem essa do André na comparação com o Wagner Love, o André que, inclusive, na folga dos jogadores do Corinthians, treinou em 2 períodos, junto com o Alexandre Pato. Então, André e Alexandre Pato são hoje os jogadores mais esforçados, os jogadores mais, como é que a gente pode falar, mais profissionais, mais dedicados do grupo de atletas do Corinthians. Chupa Vitor Guedes. E por causa desse esforço todo, eu concordo com o Vessone que o André
pode voltar como titular. E outra também, Vitão, o Wagner Love estava num time muito bem mais arrumado do que o André. O Jadson estava jogando pra caramba, o Renato Augusto estava jogando pra caramba. Dessa fase do ano, no começo do ano, não. Não, mas o Wagner estava mal também. O que eu tô falando é quando o Wagner desabrochou, é quando o time inteiro começou a jogar bem. De repente, se o time do Corinthians engrenar, o André pode engrenar junto. Não, se vocês vão defender o André, eu vou ficar quieto, vou participar aqui, só vou ouvir. Né? Não vou nem vou, não tem argumento pra isso. Cada um gosta do que quiser. Enfim, teve gente que comprou o Playboy da Ariadna. Se vocês gostam do André, vocês defendem o André. Eu acho que ele não vai dar fraquíssimo. Só um detalhe. Como o Belo lembrou agora, esse negócio, essa situação nesta segunda do André treinar em 2 períodos, nós estamos falando de uma semana inteira de trabalho. Por isso que eu acho que o André vai voltar pro time, porque começou o treino muito cedo. Se ele fosse treinar lá para quarta, quinta-feira, acho que poderia não ir pro jogo. Mas a semana começando, ele já treinando, então acho que ele vai pro jogo normal no domingo. E nessa segunda-feira surgiram algumas notícias de possíveis negociações com atacantes, Teleco, pelo mundo afora. Primeiro teve aquele... Eu não vou chegar e dizer que é uma barrigada, né? Porque... todas as notícias aparecem porque alguém contou para o jornalista, né? Ele não vai simplesmente sair e inventar alguma coisa da cabeça dele. Então, acho que aí foi o caso do Farfan, né? Alguém falou que já estava quase fechado com o Corinthians, foi matéria de capa no Todo Esporte, mas logo que saiu, a gente buscou informação mais do lado do Corinthians e o que veio é que não tinha. Que ele só tinha sido oferecido e que não tinha negociação com o Farfan. O Todo Esporte deu na matéria que estava tudo certo entre o Corinthians e o jogador, só faltava a liberação do clube árabe, né? É o tal só falta assinar. Pelo jeito não, né? Mas hoje o Farfan tá lá tentando sua liberação com o Al Jazeera, mas vi uma entrevista dele falando que a prioridade dele é ir para a Europa, Marco não a Belli, América do Sul. E Teleco que assistem futebol dia e noite. E esse jogador do Criciúma que falaram, centroavante, é bom jogador? Eu não conheço. E aí, Teleco, você que tem essa informação que eu vi você falando sobre isso no Twitter. O Gustavo, ele jogava no Taboão da Serra. O Corinthians tentou trazer para jogar na Sub-20, mas ele achou que ia ter mais espaço no Criciúma. E acabou indo lá, ele acabou sendo emprestado para outros clubes e agora está indo bem no Criciúma. Se eu não me engano, ele tem 9 gols na Série B. A rescisão dele, né, o valor da multa rescisória é 12 milhões. Não acho que ninguém esteja considerando vender o jogador por 12 milhões, mas hoje ele é do Criciúma, né? Teve uma matéria do Lance nessa noite assinada pelo grandioso Rodrigo Vessoni. O que você pode dizer para nós, Rodrigo? É mais um desses observados que o Corinthians está tentando, mas teria que ser algo numa condição mais justa, né? O cara ainda não... O Gustavo não é ninguém no futebol, não vai querer pagar 12 milhões por alguém que possa não vingar. Então eu imagino que é uma negociação do tipo, ó, eu vou querer ele, eu te pago tanto, você fica com um pedaço do percentual, se ele estourar, você vai ganhar mais tanto. Então, acho que está nessa linha aí desse tipo de negociação. Tem um detalhe interessante que eu gostei nessa situação dele, foi uma matéria até que o Teleco achou, uma matéria antiga, e no meio da matéria fala que ele tinha lá ofertas depois da Copa São Paulo do Corinthians, de outros times e também do Criciúma. E em determinado momento da matéria, o jogador fala, eu escolhi o Criciúma porque eu não posso pular etapas na minha carreira. Não adianta eu querer dar um passo maior do que minha perna. Então, assim, mesmo o Corinthians procurando ele quis rodar pelo Criciúma, preferiu ir para o Criciúma para tentar pegar cancha ali em campeonatos menores, na Série B, para depois tentar. Eu achei uma coisa... Normalmente o jogador não pensa nisso, mas eu achei algo... Isso é o que os clubes fazem com os jogadores, na verdade, né? Empresta, como o Iago foi para o Bragantino, rodou uma Série B e voltou para jogar no Corinthians. Isso partiu do jogador. Então,
achei uma atitude legal da parte dele, assim. Vessone e Teleco. O Jaime Dalfarra, né, que é o presidente do Criciúma, que é um grande empresário lá de Santa Catarina, enfim, é um brincalhão, né? Falar em 12 milhões de reais é o que o Vessone falou. O Corinthians não pagaria 12 milhões de reais, nem no Guerreiro o Corinthians pagaria 12 milhões de reais, imagina no Gustavo do Criciúma. Se o Corinthians for fazer um negócio, vai ser na base do que fez com o Luca, empresta, para depois ver a possibilidade de pechinchar, para comprar, enfim, vai ser outro tipo de negócio. É impossível, eu mudo meu nome para Tereza se o Corinthians pagar 12 milhões de reais no Gustavo do Criciúma. E o Agora, Vessone vai cantar que é Fla-Fla e tem uma nega chamada Tereza. Agora eu acho que a pergunta do Vitor Guedes foi mais no sentido de ele é jogador pro Corinthians, vocês que. Eu não lembro sinceramente, do Gustavo no Taboão da Serra, na Copa São Paulo. Ele é jogador pra chegar e brigar com o André, ou é aquele cara pra ficar de terceira, quarta opção? Se for pior que o André, deixa ele lá, pelo amor de Deus. Não, eu não vi no Tabuão, mas eu vi a gente vê gols da Série B, enfim. Ele é o vice-artilheiro, ele só perde pro Nenê. Ah, cara, um centroavante. Ele pode chegar aqui e vingar, como também pode não vingar. Esse tipo de jogador é aquela coisa. O Corinthians contratou muitos nos últimos anos, muita gente deu certo. Lincoln, lembra do Lincoln, não? O Lincoln ainda veio aí, meio que. Lincoln era do Bragantino, né? Veio ali para finalizar o brasileiro, por finalizar, mas eu digo assim, se apostou lá em jogadores como Ralf no Barueri, Elias na Ponte, Jusilei no J. Malucelli, Castan no Barueri, enfim, se apostou nesses jogadores, e vingaram todos. Como não vingaram outros, como alguns do Bragantino, Zelão, não vingou aquele outro meia que veio também, que tá lá no Remo e no Paysandu, que agora me esqueci o nome. Eduardo Ramos. Que veio de Goiânia. Então, assim, é esse tipo de jogador. Você pode dar super certo, o clube nos últimos anos vem acertando mais do que errando, né? Você pode ver o próprio Borja do Atlético Nacional, ele chegou agora lá. E ele veio de um time pequeno da Colômbia. E já tá aí, fazendo 2 gols na Libertadores. Tem o Rodrigão no Santos. Sim. Enquanto precisa achar um 9 urgentemente, gente. Por falar em achar uma coisa urgentemente, o Rodrigo Vessone, que é uma pessoa que eu jamais discordei, tem uma tese interessante. Eu não tenho muito o que fazer, eu andei lendo os textos do Rodrigo Vessone sobre o... Eu gostei da sua tese, Rodrigo Vessone. Eu devo estar errado. Quando eu concordo com você é porque eu erro. Mas eu gostei da sua tese sobre o Corinthians, seu time que não assusta os outros e não se assusta. Você quer comentar? Dividir esse momento seu aí com os outros ouvintes? Eu concordo com você. Agora não estou sendo, não. Eu concordo mesmo. Assim, é uma tese de que, como toda tese, ela pode ser uma bobagem e muita gente pode discordar. Eu quero dar uma moral pro cara. Falou que agora, enfim, eu concordo. Não, aí ele começa, pode ser uma bobagem também, né, Belo? Não dá, né? Vou voltar a cornetar o Vessone. Muita gente pode achar uma bobagem, e eu respeito, pode achar que não tem nada a ver, mas o que eu escrevi mais ou menos, e o pessoal até republicou bastante, o Juca concordou, por exemplo, pôs no blog dele, é de que o Corinthians só está nessa posição que ele está, porque depois de anos brigando lá em cima, com pontuação alta, o time das 300 possibilidades de rodada de G4 ficou em 200 e cacetada no G4, ou seja, desde que voltou da série B, tá brincando sempre lá em cima. Então isso faz com que um ambiente fique um ambiente vencedor. Então era mais ou menos como o São Paulo em 2006, 2007, 2008, quando ganhava jogos ali 1-0, 2-0, porque o adversário meio que entrava se sentindo que não tinha chance de ganhar do São Paulo, sendo que não era para ser assim, e o time tinha ali um momento vencedor que assustava o adversário, que ia jogar no Morumbi. Por exemplo, em 2008 não era para o São Paulo ter conquistado aquele título nunca, ele estava 11 pontos atrás do Grêmio, faltando 16 rodadas, 17. Mas o Grêmio tinha um ejaculador precoce e Celso Roth, não se esqueça. Isso, mas eu digo, então o São Paulo ganhou aquele campeonato porque vivia esse momento que eu acho que o Corinthians vive. Então, assim, o adversário hoje vai na arena, o Corinthians não perde a 30 jogos lá dentro, a declaração, como a gente chegou a falar no podcast aqui, do técnico do Flamengo, dizendo
lá é muito difícil ganhar. Ele estava falando de maneira derrotada antes do jogo, e enfim, era só ter feito, como fez no primeiro tempo, um grande primeiro tempo. Então minha tese é mais ou menos nesse sentido, de que hoje o clube tem uma estrutura e tem um momento que veio de títulos e etc., que faz com que os jogadores que estão lá dentro sintam confiança para ganhar qualquer jogo. Então você joga lá na Arena Condal, todo mundo perde, todo mundo perdeu, ele estava invicto em 2016, tinha perdido só 3 jogos em 2015 todo, e aí o Corinthians vai lá, ganha de 2-0, não sofre praticamente nada. Então é nesse sentido que minha tese vai, de que o clube vive hoje um momento vencedor, ele não se assusta quando está em cima da tabela e etc. O Inter, por exemplo, assumiu a liderança e caiu, não aguentou, chegou, se assustou. E que eu acho que com o Corinthians não aconteceria isso. O Vitão até lembrou, são 2 jogos em casa agora, e o Palmeiras tem jogos complicados. O Palmeiras pega o Santos nesta terça, pega o Galo depois, fora de casa, e se não me engano, tem mais um jogo complicado depois. Então, há alguma possibilidade, até meio real, do Corinthians assumir a liderança, se não na próxima rodada, depois na 16ª. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, que esse momento do clube hoje ajuda muito. Então, você perde 7 titulares, perde o treinador, perde o gerente de futebol, e mesmo assim consegue tirar pontos. Na real, depois de perder tanta gente, o Corinthians não era para ter 28 pontos hoje, co-líder ali do Palmeiras. Não era para ter tudo isso de ponto. Ninguém imaginava isso. E vai perder mais um, né, Rodrigo Vessone? Eu tive essa informação também nesta segunda pela manhã, e aí o pessoal do Corinthians confirmou, e o Fábio Macerejan está indo mesmo para a seleção. A diretoria está muito chateada, está pé da vida, mais ou menos do nível como foi perder o Tite sem ser comunicado, para que vocês tenham uma noção, estão revoltados. Eu entendi isso. O Fábio já não estava na seleção brasileira? Eu não consigo entender. Então, ele está, Vitão, mas ele está hoje como os jogadores que são convocados. Ele se apresenta, faltando 2 dias para o jogo, participa do jogo e vem embora. Sim. Só que o Tite e o Edu Gaspar deram na telha de que eles querem que o Fábio vá acompanhar eles nas viagens, que vai visitar os CTs da Europa, onde os jogadores estão atuando, para ver qual que é o modo de trabalho que eles estão tendo. Assim, eu acho, vendo de fora, desnecessário, uma frescura por parte do Tite, do Edu. Não tem motivo nenhum. Eu não me lembro de um preparador físico full-time desse jeito à disposição, sendo que é alguém que tem que estar trabalhando, que a vida do cara sempre foi essa. Não faz o menor sentido. E a diretoria do Corinthians está revoltada com isso, porque sequer eles estão esperando, por exemplo, faltando 4 meses, espera o ano acabar, por exemplo. Então nem isso eles estão querendo. E não tem nenhuma competição oficial nesse ano, né? Eles poderiam pegar o cara em janeiro, de repente. Não tem nenhuma competição oficial, tem só jogo de eliminatória. Tem a eliminatória que é oficial. É um absurdo que eu não estava entendendo, é ridículo isso. Não, e outra, o Tite e o Edu Gaspar, eles podem pensar na seleção, a seleção é o trabalho deles, eles têm que pensar no melhor para a CBF, mas eles não podem esquecer o que eles têm, a ligação que eles têm com o Corinthians. Uma coisa, óbvio que eles não podem dar preferência ao Corinthians, não podem ajudar o Corinthians, não podem favorecer o Corinthians, mas eles não precisam ferrar o Corinthians toda hora também. Agora tá tirando mais um. É igual o treinador da seleção que convoca 3 jogadores por clube só, porque se convocar 10 jogadores do mesmo clube, vai fazer o clube se ferrar. E do jeito que eles estão fazendo com o Corinthians, eles estão cada vez mais ferrando o clube. Poderiam pensar, não, já tiramos a comissão técnica inteira do time. Vamos tirar o preparador físico só em janeiro, não precisa levar agora. Acho que é por isso a revolta da diretoria, né, Vessone? Sim, e tem uma gravidade nisso. Quem está ouvindo, por exemplo, não tem muito... põe outro preparador físico, não muda nada. Não é bem assim. O Fábio... é um dos mais respeitados do Brasil, é considerado por muita gente o melhor do Brasil. Só para ter uma noção do currículo dele, ele ganhou, o Corinthians tem 6 brasileiros, ele ganhou 4 dos 6 brasileiros, ele estava em 99, 2005, 2011 e 2015, ele tem Recopa,
ele tem 2, 3 paulistas, ele tem o Mundial de 2000, os 2 mundiais. Então, assim... Ele é os talentos que considera o melhor do Brasil. Calma, Vitão, calma. Também não precisa pôr o microfone dentro da boca pela revolta, Vitão. Então é assim, é uma perda que é um profissional que a boleirada respeita, e quando eu digo respeita, é do tipo, você vai fazer isso, o cara vai e faz. Se tiver que correr, o que tiver que ser feito, o aquecimento não tá bom, faz direito, o cara vai fazer. Então, o Corinthians está pedindo agora, no mínimo, aí 1 mês, para que procure alguém de um bom gabarito, algum profissional que possa substituí-lo, mas está revoltado porque a ideia era pelo menos fechar o ano com ele. Então, assim, você já perdeu o Bruno Maziotti, agora perde o Fábio, perdeu o gerente de futebol, perdeu 2 auxiliares. E é uma chance de perder o Mauri depois, né? Sim, você começa a perder toda a sua comissão técnica fixa, a tendência é o São Paulo perder a comissão técnica fixa dele e nunca mais voltou a ser o mesmo. O Galo também sofreu muito quando perdeu a dele. Então, é assim, é algo que preocupa realmente começar a perder todos esses profissionais de uma vez só. E aí, Vitão? E o Maziotti, hein? E o Maziotti? O Maziotti que foi para a China, saiu, né? Pediu demissão depois que o Mano Menezes foi demitido e houve algumas conversas, o próprio Vessone acho que já falou sobre isso, houve algumas conversas com o Corinthians, mas como o Corinthians tinha subido o fisioterapeuta, que era um reserva do Maziotti, a conversa foi em relação ao ano que vem, né? Para que ele pudesse voltar. Mas se a CBF chegar antes disso, o Maziotti é capaz de nem voltar para o Corinthians, né, Vessone? Eu acho que pode acontecer de levar mais esse, né? Então, é incrível, assim, é um negócio... O treinador você entende, até o gerente de futebol você entende, auxiliar. Mas essa do preparador físico, eu confesso que eu não entendi, não. A gente está falando sobre seleção brasileira, sobre o Tite, já falamos um pouco sobre o time do Corinthians dentro de campo, sobre a boa fase do Corinthians dentro de campo. Vamos falar um pouco mais sobre o clássico de domingo contra o São Paulo. É claro que é difícil projetar o clássico no começo da semana, só que a gente vai aproveitar essa semana de clássico e o torcedor adora lembrar os clássicos contra o São Paulo na Arena Corinthians em Itaquera, porque o Timão vai muito bem contra o São Paulo na Arena Corinthians. 4 jogos, 4 vitórias. E aquele 6-1 do ano passado. Quem não se esquece, quem não se lembra daquele 6-1 do ano passado do Corinthians contra o São Paulo, com o time reserva do Corinthians. E até por isso, nesta semana que antecede o clássico, o pessoal do Voz da Bancada, nossos parceiros do vozdabancada.com.br, estão fazendo uma promoção muito legal aqui no Twitter do Podcast Timão. Aliás, notícia, não sei se vocês sabem, Vitor Guedes, Teleco e Rodrigo Vessone, passamos dos 4.000 seguidores no Twitter, hein? Muitos aplausos para o Twitter do Podcast Timão. Acabei de ver aqui, passamos dos 4.000 seguidores. Muito obrigado a todo mundo que segue a gente no @Podcast Timão. E pelo Twitter, o pessoal do Voz da Bancada vai sortear, vamos escolher 2 camisetas nessa semana. 2 camisetas, uma masculina e uma feminina. Uma camiseta masculina e uma camiseta feminina representando o 6-1, aquela camiseta original que o pessoal do Voz da Bancada lançou, que um monte de gente copiou, mas a original é do Voz da Bancada. Camiseta Bruno Henrique, Romero, Edu Dracena, Luca, Romero, Christian e Cássio pegando pênalti. A camiseta que representa o 6-1 do ano passado. É só você postar no Twitter a hashtag podcastmão nesta semana e a gente vai escolher o ouvinte e a ouvinte que vão ganhar essa camiseta no próximo programa, no programa da sexta-feira, mais pertinho do clássico. Mas você já pode participar a partir de agora com a hashtag podcastmão. E depois que você escrever a hashtag, você pode escrever quero ganhar camiseta, enfim, coloca uma frase legal. Quanto mais original for sua frase, claro, mais chance de você ser escolhido e escolhida. Porque, como eu disse, vou repetir, são 2 camisetas, hein? O pessoal do Voz da Bancada tá legal essa semana. 2 camisetas, uma masculina
e uma feminina do 6-1 sobre o São Paulo. Mandando um abraço também pro pessoal da loja, da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, para todo mundo lá do Parque São Jorge que trabalha na mega loja do Timão, em especial o Nelsinho, sempre também parceirões aqui da galera do Podcast Timão. Vamos falar sobre o clássico, sobre o São Paulo, vocês... Vou de novo, desculpa. Vamos falar sobre o clássico de domingo contra o São Paulo ou vocês acham que é muito cedo para a gente palpitar? Sabemos apenas que o Pedro Henrique vai ser substituído pelo Iago, né? Mas o restante da semana aí vai depender muito do jogo do São Paulo na Libertadores, vai depender do que acontecer durante a semana. Eu, pessoalmente, acho melhor a gente falar sobre este clássico mais pro final da semana. O que vocês acham? Pode ser, mas o Corinthians ganha. Como disse o Vessone, são 4 jogos, 4 vitórias, né? Então, o torcedor está otimista. De quarta-feira, mas vai ganhar o jogo. E aí, Teleco? Eu acho, para variar, que o Corinthians ganha. E por sinal, né? Se o Corinthians vencer esse jogo, o São Paulo vai ter mais derrotas que o Corinthians na Arena. Interessante isso, hein? Quantas derrotas o Corinthians tem na história da Arena? São 3 times que têm 4 derrotas na Arena Corinthians. O São Paulo, o Corinthians e a Ponte Preta, né? A Ponte Preta perdeu todas, o São Paulo perdeu todas, o Corinthians ganhou um monte de jogos, né? Tem uma performance fantástica e perdeu para o Guarani, Santos, Rivale e Figueirense. Então o Corinthians tem 4 derrotas na história da Arena. Claro que, obviamente, o Corinthians é o time que mais jogou lá. A Ponte Preta perdeu as 4 e o São Paulo perdeu as 4. Então, se o Corinthians ganhar do São Paulo domingo, o São Paulo se torna o time que mais perdeu, incluindo o dono da casa, nessa conta. Interessante. Seria fantástico, né? Interessante. Mas a gente precisa tomar cuidado para não zicar, né? Para finalizar, Teleco, Vessone, Vitão, quem tiver informação... Além do André, possibilidade de volta para domingo. O Christian não deve voltar, o Pato não joga ainda. O Elias acho que não volta, né, Vessone? É muito cedo ainda pro Elias. Eu acho que sim. Se voltar, então é só o André mesmo. Tá certo, então. Mas pro final da semana, com certeza, a gente vai falar muito mais desse clássico de domingo contra o São Paulo e dessa marca que o Corinthians pode chegar. Ultrapassando o São Paulo, ou melhor dizendo, o São Paulo ultrapassando o Corinthians em número de derrotas, o Corinthians que de forma impressionante, não perde na Arena desde agosto do ano passado, derrota para o Santos na Copa do Brasil de 2015, estamos em julho de 2016 e a última derrota do Corinthians na Arena foi em agosto de 2015. Enfim, este é o Corinthians... Desculpa, Vessone. São 30 jogos. 30 jogos. O Corinthians que foi eliminado de 2 competições nesse ano, mas as 2 com empate no Campeonato Paulista e também na Libertadores da América. O Corinthians não perde jogando em Itaquera. A gente vai falar mais do jogo contra o São Paulo para o final da semana. Eu me despeço aqui. Um abração para você, Vitor Guedes. Um abraço, Belo, Teleco, Vessone, vai Corinthians. Falou, Vessone. Valeu, tchau. Valeu, Teleco. Um abraço a todos e vai Corinthians. Podcast.